Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania e eu pergunto a você, você já ouviu falar em dislexia? Em outubro de 2018, em Lisboa, Portugal, foi realizado o 4º Congresso Internacional abordando o tema com especialistas de todo o mundo. E a educadora Nadine Eisler, de Santa Catarina, foi uma das participantes. Inclusive, através do projeto educacional Domlexia, ela foi uma das 10 finalistas do Global Impact Challenge Brasil 2017, isso foi ano passado. E hoje dedica-se exclusivamente a esse projeto. Bem-vinda à Educação e Cidadania, professora. Muito obrigada. Professora Nadine, o que é dislexia e como se comporta uma criança disléxica? Então, a dislexia é um transtorno neurobiológico. O que quer dizer isso? É um funcionamento diferente do cérebro, que faz com que para as crianças seja mais difícil fazer a relação entre o som que a gente ouve e o que a gente escreve, né? O fonema e o grafema. Por isso é tão difícil para uma criança disléxica aprender a ler e escrever. Né? A gente nota muito, a gente percebe isso muito no processo de alfabetização, mas existem outras características também. A criança não reconhece as letras? A criança tem a dificuldade em fazer a codificação, ou seja, o relacionamento entre letra e som. A letra para ela é um desenho, ela não está relacionada com o som, que é o que a gente tem da fala, né? E como diferenciar a dislexia do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção? Existe muito... Que faz muitas pessoas confundirem, né? Exatamente, existe muito diagnóstico às vezes equivocado, ou muitas vezes a pessoa pensa, essa criança tem um déficit de atenção e na realidade ela tem dislexia. O que acontece? Às vezes ela tem as duas coisas também, existe também essa possibilidade. Sim. Mas a criança com dislexia, ela por essa dificuldade, obviamente a sala de aula deixa de ser interessante para ela. É muito fácil ela entrar num devaneio ou ela não se interessar pela sala de aula. E aí isso é muitas vezes confundido com o déficit de atenção. Uma avaliação simples é em perceber se essa criança entende melhor quando a gente lê um texto para ela, por exemplo, se ela entender melhor quando a gente lê oralmente do que ela mesma lendo, muito provavelmente é a dislexia. Se ela for até pior na compreensão do texto quando é lido oralmente, muito provavelmente é um déficit de atenção. Nós estamos mostrando imagens, na verdade as imagens estão se antecipando à nossa pergunta, que é onde entra então o aplicativo Domlexia, não é? Exatamente. Qual que é a metodologia mais fácil para a gente alfabetizar essas crianças com dislexia? É a metodologia fônica, né? Onde a gente vai dando consciência fonológica, que é criando essa relação entre o som e a letra. Só que normalmente é um processo mais chato, que a criança não se interessa tanto. Eu diria tanto assim, não só chato, que a criança não se interessa, mas uma complexidade para os pais entenderem. Mas assim, é o processo que vai acontecer na escola, né? Então, os pais, teoricamente, não precisam ter esse conhecimento sobre todo o processo. Os pais vão descobrir que o filho é disléxico só quando ele for à escola? Provavelmente. Muito difícil se descobrir antes. Nossa. E até o diagnóstico, ele só é fechado lá quando você tem 9 anos, 10 anos de idade. Mas o ideal é que a gente dê esse tipo de metodologia de alfabetização fônica para a criança a partir dos 6, 7 anos de idade. Tá, então a senhora criou esse aplicativo. Aí que entra a história do aplicativo. Porque o aplicativo, na realidade, torna esse processo de alfabetização fônica mais divertido e a gente consegue trabalhar isso já nas crianças de 6 a 7 anos de idade. E por isso que criou o dragãozinho, o personagem. Exatamente, para conduzir as crianças aí por esse jogo que faz uma maneira divertida de aprender. Né? Tá, mas assim, como é que funciona? A criança entra no computador? Isso, o jogo, o aplicativo ele vai estar disponível a partir de dezembro já nas lojas, nas apps, mas ele também faz parte de um programa que a gente desenvolveu para as escolas. A criança entra para jogar ou no computador ou no tablet, enfim, e ela vai começando a criar relações ela tem que identificar que o som A corresponde à letra A. Então ela vai alimentando, por exemplo, o dragão com balinhas com a letra A. Então ela vai de uma forma lúdica, ela vai criando essa correlação e isso vai tornar depois todo o processo de alfabetização dela bem mais simplificado, porque vai dar uma base mais sólida e justamente atuar onde é a grande dificuldade. E como é que você chegou a isso?
Eu tenho uma muitos anos. Eu tenho uma filha disléxica. Então, eu tive toda uma jornada, um caminhar para descobrir uma série de coisas que eu entendo muito bem os pais que se desesperam até em busca de informação. E daí que surgiu todo o projeto, né? A gente buscou trazer essa experiência que eu tive, eu estou buscando compartilhar isso com as outras pessoas para que esse caminhar seja mais fácil. E onde entra a fonoaudiologia? Porque nós temos uma foto sua com a sua parceira, não é? Exatamente. Que é a fonoaudióloga, né? Exatamente, a Sabrina. E a fonoaudiologia é muito importante porque normalmente é o trabalho com a fonoaudióloga que vai desenvolver essa consciência fonológica na criança e que vai facilitar o processo dela de alfabetização. Né? Ok, parabéns. Muito obrigada. Fiquei encantada, eu acho que os pais também, eu acho que é uma luz para o entendimento, né? E muito importante, Maria, que a gente entenda o seguinte, a dislexia ela traz essas dificuldades da leitura e escrita, mas ela traz também esse funcionamento diferente do cérebro, traz várias habilidades. E a gente tem que focar nisso. E a gente ainda vai falar sobre isso. Com certeza. Nadine, muito obrigada por teres vindo à Educação e Cidadania. Manda um abraço para você. Sabrina. Muito obrigada.